Bom, mas estamos aqui, é um bate-papo tranquilo, né, Marcelo? Hoje não é apresentação, hoje não tem PPT. Na verdade, a gente vai conversar um pouco, né, dessa nova... O que está por vir aí na questão da proteção veicular, das associações, da comparação com as seguradoras, enfim, em geral. Eu acho importante também, para quem não conhece a gente, se apresentar. Boa. Pessoal, a gente já teve presente, eu tive presente em outro webinar já, o Marcelo já era alguns também, então eu sou o Thiago, sou um dos fundadores da AutoISP, a turma na área institucional, o Marcelo. Eu sou vice-presidente da parte de soluções para seguros e estou aqui na AutoISP para a gente fazer muitas coisas juntos, trazer melhorias, enfim, a ideia é ajudar sempre. O Marcelo tem só 30 anos de seguradora, pessoal. Vou falar o nome por questões de confidencialidade, mas vocês podem depois ver no LinkedIn dele, porque ele tem bastante experiência lá no setor. E o que a gente tem tentado fazer aqui? A gente entende agora que nós estamos chegando num momento de equiparação e de que a regra, na verdade, de SUSEP, CNSEG, de procedimentos e boas práticas e sinistros, elas passam a valer para todo mundo, para o mercado como um todo. O mercado agora ele é regulado e está todo mundo dentro da mesma régua, né? Então, eu posso pegar uma seguradora top 1 nacional ou uma proteção veicular de alguma cidade regionalizada, ambas têm escritos muito similares. Agora, esse é o grande ponto, né? A SUSEP, ela... Bom, a nova circular que vai regulamentar a associação e proteção, a gente já tem uma consulta pública, mas no mundo de seguradoras, ela é dividida lá entre S1, S2, S3, S4, tem ainda a questão do sandbox, onde muitas das obrigações que as seguradoras têm no mundo, não só a título de provisão e de reservas, mas também de questões ligadas a como os dados são enviados para a SUSEP. Então, a SUSEP ela é mais ou menos rígida de acordo com esse tipo de classificação que as seguradoras têm. Isso falando do mundo de seguradora. Então, as seguradoras que atuam no mundo sandbox, ali que estão... Não é um teste, é um negócio real, né? As seguradoras efetivamente fazem negócio, mas elas têm menos exigências do que seguradoras do nível S1, por exemplo. Então, basicamente, óbvio, simplificando bem isso, né? É um pouco mais complexo, mas a gente tem esses níveis aí entre as seguradoras. Para as associações, o que a gente consegue ver já na consulta pública é que virão muitas questões relacionadas ao mundo do seguro, né? Mas provisões, por exemplo... Mas elas não se enquadram nesse S1, S2, S3? Não, essa é uma questão que a SUSEP ainda vai ter que... Né, na regulamentação não está claro como isso vai ser feito, mas provavelmente a SUSEP também vai ter que legislar aí sobre isso. Na legislação própria, né, a gente diz que é uma regulamentação do órgão da autarquia federal, né, então ela vai ter aí que tratar um pouco sobre isso. Qual é o nível de exigência que vai se dar para as proteções veiculares? Né? Acabou me trazendo uma correção na minha fala. Interessante. Acho que aí a gente vai precisar entender essas exigências quais são. Aí eu fiz um roteirinho aqui, pessoal, mas, de novo, não são perguntas fechadas, tá? Eu bolei algumas perguntas baseadas em dúvidas que eu mesmo tenho, às vezes, para tratar aqui com um especialista que está do nosso dia, está no nosso lado todo dia, mas nem sempre ele está nesse assunto. Então, eu fiquei com a primeira dúvida, mas se vocês tiverem outras dúvidas, por favor, lancem no chat que a gente pode endereçar, tá? Eu vou tentar regular aqui no tom de voz também, tá, Bruna? Para a gente mitigar a eco, mas fica à vontade se entenderem alguma coisa, pode sempre perguntar, a gente agrega aqui, tá? Marcelo, na prática, sim, vamos pensar, tentando correlacionar com a operação do dia a dia, tá? Tem um pouco que a gente está falando agora, mas essa decisão na ponta, na área de sinistros, que é normalmente quem a gente trata sempre, né? Dentro das proteções. O que isso altera? Qual que é o peso dessa decisão na ponta? Cara, aqui é um mundo, né? Então, inicialmente, de forma bem simples ainda, e também com base numa circular da SUSEP, que ainda não foi emitida, mas deu aqui uma ideia de como isso vai acontecer aqui nos próximos meses, né? Então, a SUSEP, ela separou
o mundo de proteção mutualista tem duas entidades, né? A administradora, que é quem vai ser responsável por subscrever risco e pagar sinistro, ou liquidar o sinistro. E hoje, com a nova legislação, a gente tem duas figuras bem claras, né? A regulação e a liquidação. E eu vou chamar de parte mais comercial das associações, que vão ter que se associar a essas administradoras, fazer um contrato lá de administração, efetivamente, né? E o risco efetivo da operação fica com a administradora. Também não sabemos como vão agir as hoje proteções, né? Se elas vão se tornar administradoras ou se elas vão se fundir para se tornar administradoras para executar esse trabalho de subscrição de risco e liquidação de sinistro. Mas o que a gente se vê desenhando é que a gente vai ter proteções maiores que vão se tornar administradoras e aí vão ter duas entidades apartadas, né? Aquela que vai fazer a venda, que vai fazer a prospecção dos clientes, etc., e a administradora que efetivamente vai subscrever e pagar sinistro. Nessa parte de pagar sinistro, né, o que a gente vê vindo do mundo da seguradora é que eles vão estar muito mais expostos aos riscos da legislação. Hoje existe uma grande discussão, inclusive, se o Código de Defesa do Consumidor se ele se aplica ou não às proteções veiculares. Nós temos decisões aí nos tribunais de vários lados, de várias formas. A tendência é que isso se unifique e que cada vez mais, ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor, mas que vai ser uma relação bem estrita e ela vai ser regulamentada pela SUSEP. Então, na parte de sinistro, por exemplo, eu costumo dizer que o mundo do seguro, aqui falando uma decisões técnicas, né, de regulação do sinistro, voltado aqui para o seguro de automóvel, mas isso pode ser aplicado em todas as linhas, a gente tem a figura do agravamento de risco. Então, e a legislação e os próprios tribunais são bem rígidos do que significa agravamento intencional do risco. O que eu percebo é que algumas associações têm outras regras que também excluem coberturas, mas não necessariamente têm um agravamento de risco, um agravamento intencional de risco. Então, questões muito mais técnicas voltadas à culpabilidade, a identificação de todas as pessoas do sinistro, o processo de regulação e liquidação do sinistro muito bem definido. Tudo isso, no dia a dia, vai ter que estar uma política que essa empresa vai ter que seguir, ou vai tentar seguir da melhor forma, sempre lembrando que as decisões delas podem estar não só ao crivo do judiciário, mas também ao crivo do órgão regulador. Ou seja, o órgão regulador pode, por exemplo, não autorizar a venda de um produto que efetivamente não esteja de acordo com algumas regras que a própria SUSEP determina, ou que ela possa entender, por exemplo, que não se enquadra no Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai ter aqui, agora, nesse momento de regulamentação também, uma série de mudanças no processo de contratação e pagamento de sinistros das proteções veiculares que vão estar muito mais alinhadas ao que hoje temos na seguradora. O Bruno falou um ponto interessante, ele falou assim, até porque quando chegar no juiz, as proteções serão tratadas como seguradoras. Exatamente. Essa é uma dúvida, porque assim, a gente tem três entidades hoje no mundo jurídico de seguros. Eu posso dizer as seguradoras propriamente ditas, eu tenho as cooperativas e as proteções mutualistas. A tendência é que a mesma legislação seja aplicada a todas. Essa é a tendência, mas há quem diga no mercado de proteção veicular que ainda assim não se estabelece uma relação de consumo. Se estabelece uma relação de direito civil, Enfim, isso pode gerar uma interpretação. Na prática, isso vai dar pano para manga, vai cair em jurisprudência em algum momento. Eu acho que é o caminho, não vai ter muito jeito. O que eu já percebo de decisões passadas é que há uma tendência grande dos tribunais a equiparar. Até porque o decreto 73, 66, que é a mãe, que é o decreto mãe do seguro, lá ele dá uma visão de que, de fato, há uma equiparação. Mas, inclusive, está indo
foi nessa linda experiência dela de equiparação. Ela me foi uma dúvida, com um comentário dela de fato. Exato. Que ela já trabalhou do lado das proteções e ela vê que os casos jurídicos são tratados como seguradoras. É a tendência, mas há ainda no mundo das proteções, ainda quem reivindica, advogados, letrados, enfim, pessoas que vivem nesse mundo, que ainda reivindicam a aplicação do Código Civil somente, e não do Código de Defesa do Consumidor. Mas a tendência é que haja uma equiparação. Entendi. Eu vou dar uma pergunta ali do Renato, mas só tirar uma fazer a dele primeiro, mas eu tenho uma também sobre administrador. Por favor, eu gostaria de uma melhor explicação a respeito do Código de Defesa do Consumidor versus proteções veiculares. Como que é essa relação? Exatamente esse é o ponto, né? Então, no mundo das proteções veiculares, assim, a gente vai falar do que se diz e o que o tribunal vai entender sobre isso. Então, assim, quando você, e pela experiência, inclusive, dentro do auto-risco que eu tive, porque eu não tinha junto às proteções, o que a gente percebe é que eles têm uma tendência a defender que é uma relação de direito civil, uma relação entre pares, né? Então, para você criar uma associação no mundo do direito civil, você só precisa de, no mínimo, duas pessoas, né? Então, duas pessoas que juntas, e aí dentro de um modelo mutualista, que também é a base das seguradoras, elas se organizam, duas ou mais pessoas se organizam para garantir o bem das pessoas envolvidas nesse processo, daqueles associados, né? Essa operação, ela em tese não tem fim lucrativo. Em tese, no estatuto, enfim, ela não teria fins lucrativos. Ela tem a finalidade única de proteger os associados. Então, a gente divide a gente paga um pouquinho ali por mês, a estrutura de seguro é a mesma, e quando a gente tiver um evento definido ali no nosso estatuto, a gente consegue indenizar essa pessoa e no fim de determinados períodos, e aqui entra algumas diferenças de cooperativas, de associações, se a gente pode reinvestir de volta dentro. E essa é uma relação, agora só sem fugir muito da pergunta dele, essa é uma relação civil. Essa não é uma relação onde eu tenho uma entidade explorando uma atividade física. Gente, de novo, aqui eu estou repetindo o que muito se defende no mundo do mercado de proteção. Eu posso ter opinião, mas efetivamente são opiniões que existem. E aí isso não seria regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, porque eu não tenho uma entidade privada explorando uma atividade comercial. O que eu tenho são pessoas que, em conjunto, assumem a responsabilidade de pagar um pouquinho por mês para quando eu tiver um sinistro, um evento, eu fazer a indenização dessa pessoa. E aí, enfim, imagina que tudo isso tem que estar caracterizado, sendo eu tenho uma empresa, uma empresa, na verdade, é uma associação, mas ela não é uma exploração econômica, ela não tem fins lucrativos, enfim, tem uma série de questões. Quando você fala que é uma empresa constituída com mínimo de fim lucrativo, automaticamente ela se transforma numa fornecedora de produtos ou serviços e vai estar empadada no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Não sei se consegui responder, mas para ele, obrigado. Valeu, Renato. Eu tinha perguntado, mas na prática, tá? Como a administradora, ela acaba sendo... Isso se confunde da forma com que são os MGAs nas seguradoras ou não? Cara, é uma figura nova. Eu não compararia diretamente, mas é uma figura nova. O que deu para entender, óbvio, de novo, pode ser que a SUSEP ainda faça alterações, pode ser que venha mais regulamentação, mas o que deu para entender claramente é que nós tivemos... A ideia deles era separar a entidade que tem o risco efetivo da operação da entidade que faz a venda daquele produto, basicamente, né? Se a gente fosse trazer isso para o mundo segurador, e é uma comparação bem ruim, gente, não é uma comparação mais adequada possível, mas é como se a gente transformasse as associações num corretor de seguros e a seguradora, a administradora, a seguradora. Porque é a seguradora, efetivamente, que aceita o risco,
Ou seja, subscreve aquele risco, né, precifica aquele risco e paga o sinistro, que é basicamente o papel da administradora. Então, o que deu a entender, e eu estou falando aqui de lógica, daquilo que está por detrás, do que pensaram, do que escreveram, a ideia foi essa. E óbvio que é uma comparação bem diferente aqui, tá, Leonardo? Senão os corretores vão me matar aqui, pelo amor de Deus. Os corretores de seguros têm lá toda uma regulamentação específica, etc. Mas é só para tentar dar uma equilibrada no entendimento do que é o quê. E aí, misturando um pouco, né, a regulação com a nova lei de seguros, né? E na prática o pessoal fala dos 30 dias. Para proteção veicular também é isso? Tem 30 dias para regular, regular e liquidar, nem regular, liquidar o sinistro? Dando um passo atrás, a nova lei de seguros, ela vem muito especificamente, ela vem tratando de seguradoras. Aqui a gente tem um problema, porque elas nasceram muito próximas umas das outras, e a palavra, bem no início, ela fala de seguradora, de ente regulamentado pela SUSEP. Vai aplicar para tudo. Há quem diga que não. Há quem diga que não. Mas é óbvio, aqui é muito claro, né? Tem algumas questões ali que vão ser aplicadas às proteções veiculares. A questão de prazo, por exemplo, eu acho que é uma bem específica que sim, né? Então, a nova lei, ela trouxe... Antigamente, a gente tinha um prazo de 30 dias para regular e liquidar o sinistro. Agora, a gente tem basicamente 2 prazos. Um para regular e outro para liquidar. A lei fala que o processo de liquidação deveria começar tão logo quanto o comércio de regulação, mas a tendência que a gente vê é que, às vezes, isso não é possível. Eu não consigo começar a liquidar o sinistro sem antes entender se tem ou não cobertura. Então, algumas interpretações estão dizendo que esse prazo não é 30, é 60 dias. Eu já ouvi. Então, mas há alguns cuidados que a gente precisa ter, porque ali também fala que a liquidação deve iniciar tão antes possa ser iniciada, até para correr em paralelo. Mas, em algumas situações, a gente vê que é muito complexo. Então, a Bruna trouxe aí, né? Porque a proteção tem toda uma questão de rateio, de análise. Sim. Assim, o processo, até, por exemplo, de peças, oficinas, que dependendo, algumas pessoas trabalham com redes distintas. Então, realmente, assim, você vai ter proteções que hoje o tempo médio é esse aí, 60, 90 dias, né? Eu acho que você regula, você não abre uma brecha, talvez. Assim, o ponto é assim, será que se abre uma brecha, esse ponto, ou será que ainda vai gerar debate suficiente, mas quem vai se preocupar mais é o jurídico nesse aspecto de como que vai ser o enquadramento, ou as áreas de sinistro já devem começar a ficar por ele em pé, sabe? Com certeza, eu acho que todo mundo, eu escutei esses dias foi um vídeo, inclusive, de um grande advogado do mundo do seguro, né? E ele colocou um ponto que eu acho que é essencial, principalmente nesse momento, a união dos esforços, trabalhar em conjunto entre jurídico, área de sinistro, é necessário, é 100% necessário, né? Enfim, e acho que esse é o ponto. Vai arder dos dois lados, digamos assim, se de fato é sobrado. Só um ponto que eu acho que precisa ficar bastante... Gente, vão surgir vários questionamentos aí ao longo do tempo. Mas um ponto que fica no ar é o seguinte: a gente não pode confundir, muitas vezes, o pagamento do sinistro com a reposição do bem. E aí imagina o seguinte: eu tenho um sinistro de perda parcial de um veículo. Tá? O pagamento, pelas regras atuais desse processo, na maior parte das seguradoras, o pagamento é feito nem é para o segurado, é para o SINA. E aí, óbvio que a condição é de que o veículo esteja reparado, né? Ou pelo menos iniciados os reparos do veículo. Então, eu acho que esse prazo, falando aqui de automóvel, tá, gente? No seguro de indenização, no seguro que prevê ali, que tem um sinistro de indenização integral, ele é muito claro. Eu tenho ali 30 dias para dizer se o evento está coberto e mais 30 dias, ou se contar em iniciar em paralelo, né, para pagar esse sinistro. Então, a gente teria aí 60 dias, vamos dizer assim, como prazo máximo. Isso se os prazos não correrem em paralelo. Para seguros de perda parcial, eu não tenho uma liquidação efetiva desse sinistro como pagamento para o cliente. O que eu tenho para ele é a reparação efetiva do veículo. Então, reparação efetiva
e esse aqui é um outro problema que talvez muitas pessoas ficam questionando, né? Cara, não tem peça para esse carro. Como é que eu reparo o veículo se eu não tenho uma peça? Peça precisa vir da China, precisa vir, sei lá, de algum outro lugar. Mas eu acho que aqui o tratamento tem que ser um pouco diferente. Você acha que nesse universo, então, que abre uma série de porquês e ses, né? Você acha que o acordo passa a ser algo que o pessoal vai começar a utilizar mais? E, cara, não vou arrumar o carro, a gente negocia um financeiro e vamos embora? Bom, o contrato já prevê isso como possibilidade, do pagamento em dinheiro do valor do sinistro. Pagamento em espécie, né? A gente até falava muito claramente sobre isso. Houve uma movimentação no mercado ao longo do tempo para fazer a efetiva reparação, e isso, de certa forma, ajuda o segurado. Pelo menos na maior parte das vezes. Eu sei, muitos segurados falam, cara, eu não sei que oficina levar. Putz, eu tenho umas credenciadas aqui, eu dou garantia no serviço, eu dou desconto, né, no valor da sua franquia, se você usar a rede referenciada. E começou a trazer alguns benefícios e tentando ajudar o cliente a ter no final o que ele queria, que era o veículo reparado. Mas pode ser que alguns clientes, meu carro dá uma batida aqui, eu vou dar. Ele anda, não traz nenhum risco à operação, eu prefiro receber dinheiro e depois eu vejo como é que eu arrumo. Enfim, é uma possibilidade. Assim como para terceiro também, o pagamento em dinheiro é uma possibilidade. Que é o tema que eu ia trazer agora, por exemplo. Se nós estamos tratando, e aí eu gostei muito de falar ali para cima, mas se a gente está falando de paridade jurídica, não só para esses casos de judicialização, mas da gestão de terceiros. Eu tenho ressarcimentos que rodam entre as congêneres, eu tenho toda uma gestão de fluxo financeiro entre terceiros e o que o pessoal às vezes chama de risco oculto. Como que você vê que isso vai ser tratado? E aí, isso volta lá no nosso começo de conversa, né? De como vai ser a política de regulação de sinistro das associações e como as seguradoras também fazem, e vou te dizer que muitas, mesmo as seguradoras, ainda têm muita dificuldade nisso. Então, cara, o mundo de ressarcimento, seja entre congêneres, seja entre pessoa física e jurídica, enfim, ele é válido, tanto para a seguradora como para as... Eu vou conectar isso muito com o que o Renato falou agora. Por isso que é um tema complexo, Renato, porque pensa assim, né? Beleza, a nova lei do seguro, mas está todo mundo em guarda-chuva de seguro, né? Na prática, você não está chamando a proteção do seguro, mas é um seguro. E aí você tem ônus e bônus, né? Porque você tem, às vezes, do ônus toda uma regra de cobrança, etc. Mas o bônus dessa questão que a gente está tratando agora, por exemplo, que é a gestão de terceiro. Você pode começar o universo de casos para seguradoras que, eventualmente, você vai ter a oportunidade de ação de regresso para recuperação de capital. Sem dúvida nenhuma. Então, é um cenário que, ao mesmo tempo, eu tenho coisas dos dois lados, sabe? Então, esse enquadramento, dependendo do jeito que você olha, você vai querer que ele seja enquadrado que sim ou que não, sabe? Não dá para ter o ônus, não ter o bônus, não ter o bônus, não dá para escolher, cherry pick, né? O que eu quero, ou é tudo ou é nada. Mas eles vão ter, existe hoje no mercado segurador acordos entre seguradoras, né, de pagamento de sinistros de terceiros, quando o segurado e o terceiro são segurados, acordos que visam facilitar, acelerar o processo, etc. E aí, enfim, mas isso está dentro da Confederação Nacional das Seguradoras. E, de novo, será que as proteções vão poder participar da Confederação Nacional? Não vão? Esse é outro ponto. Você tem acesso a própria RMS, né? Enfim, há coisas que a Confederação traz de benefício. Mas, a princípio, de novo, apesar de legalmente o contrato ser muito semelhante, elas são instituições separadas. Não sabemos como as seguradoras, que no fim é quem regulamenta a confederação, porque ela é formada de várias seguradoras, como vai ser a recepção em relação às proteções mutualistas. Mas eu imagino que, se agora estamos no mesmo arcabouço jurídico, com as mesmas regras,
né, com os mesmos ônus e com os mesmos bônus, faça sentido que isso cresça e que torne cada vez mais esse processo mais eficiente. Mas aí, enfim, vamos ver. Porque você tem uns, dentro da regra, você tem, por exemplo, na federação, os comitês. Será que dentro de um comitê de sinistros, por exemplo, você vai passar até entes de uma proteção? Tem todas umas perguntas aí. Né? Isso está no ar, enfim, eu não sei exatamente como a confederação, na verdade, vê isso, mas a gente vai evoluir e a gente vai ver isso. A Bruna até falou ali, só reclamando mesmo, mas é isso, né? Que às vezes você vê, você dá as opções, porque até essa questão do acordo, né? Quando você dá a opção, quando a hora que judicializa, o juiz não pergunta, mas te deram a opção, o segurado não quer nenhuma das duas, né? Mesmo você dando a opção na frente do juiz, sempre vai virar uma confusão, né? Assim, e não muda para o mundo das seguradoras, é igual, é a mesma coisa, é a mesma coisa. E é isso cada vez mais. Quem são as minhas oficinas? Eu consigo, de fato, entregar um bom serviço. Que a ideia, no fim do dia, é essa, né? Como que você vê, assim, essa questão de provisão, né? Como termômetro operacional? Esse eu acho que é um dos principais diferenças do mundo mutualista, até do mundo do cooperativismo, que vão ingressar agora nessa regulamentação, e a norma é bem clara, né? São duas provisões ali que são bem claras, que as seguradoras têm mais provisão do que você imagina. Tem muitas provisões que elas fazem, do capital mínimo necessário, exigido, etc, etc. Mas as principais ali, que são as maiores, a previsão de sinistro a liquidar. Então, ou seja, no momento em que o sinistro acontece, eu tenho que estimar hoje quanto que eu vou pagar daqui a 60, 90, não importa quanto tempo, eu tenho que fazer essa estimativa e provisionar esse valor. Ou seja, esse é o valor que eu estou tirando do caixa. Então, quando a gente fala do mundo desse processo de mutualismo, onde dentro da administradora, que eu vou ter a administração desses riscos, eu vou ter que fazer a provisão. Essa taxa que eu vou cobrar do mutualismo, como isso vai ingressar dentro desse processo? E aí, como você diz, daí se eu percebo que a minha provisão... Gente, porque um ponto importante, a provisão é uma segurança para o próprio segurado e para os clientes de que eu vou ter capital necessário para pagar aquele sinistro. Então, basicamente, é o que é a provisão de sinistro liquidado. Além das outras diversas provisões que as seguradoras têm que fazer. Então, isso eu não vejo muito escapatória. Só que o impacto vai vir diretamente tanto no capital, que vai ser mínimo necessário para operar isso, porque eu vou ter que ter essa provisão, e isso vai impactar também no associado, porque o associado, ele não participa só do sinistro indenizado, ele participa do sinistro indenizado e das provisões necessárias para manter o funcionamento da operação. Então, enfim, isso não está muito claro. Está claro efetivamente que os valores das prestações dos associados pode aumentar e abaixar de acordo com o volume de sinistros, etc. Né? Mas com relação às provisões, provavelmente não vai ter muito como fugir. Então, a provisão de sinistro a liquidar e uma tão importante quanto, né? Que no mundo das seguradoras, isso é chamada de IBNR, Incurred but not reported, são sinistros que aconteceram, mas ainda não foram informados para a seguradora, não foram avisados. Do mundo das associações é PEONA, mas é a mesma coisa, a provisão de eventos a liquidar. Então, o que a gente vai perceber é que essa provisão também vem com a finalidade de proteger, né, os segurados. Um ponto aqui importante, aí você falou de terceiro, né, um dos grandes problemas dessa provisão de sinistros ocorridos e não avisados, ela tem duas divisões. Ela tem provisão de sinistros ocorridos e não avisados, e tem também a provisão de ocorridos avisados, mas não totalmente avisados, vamos dizer assim. O que normalmente acontece, né? Eu tenho um sinistro com o segurado e com o terceiro. O segurado chega para mim e fala assim, bati o carro. Aí você fala, legal, está aqui a sua indenização. 3 meses depois aparece o terceiro, ele bateu em mim. Mas ele não me avisou lá atrás, então, óbvio, eu não fiz a provisão porque eu não sabia daquele terceiro. E aí, o que vai acontecer? Isso gera, dentro de uma análise atuarial, isso gera um atraso. E esse atraso também é provisionado. Então, eu tenho que calcular atuarialmente quantas vezes isso acontece, projetar para o futuro para fazer essa provisão. Isso é um dos exemplos, né,
de sinistros ocorridos e não totalmente avisados, como a gente fala, ou não suficientemente avisados. Né? E aí, o que a gente tem é essas provisões que vão ser calculadas. E tudo isso, obviamente, impacta a caixa e impacta o capital da seguradora e das associações agora. Então, e você vê que nessa frente a essa adequação de processos, você entende, então, que as áreas, não só a parte jurídica como um todo, mas que as áreas nas suas gestões, por exemplo, estou falando aqui da área contencioso, diretor jurídico, estou falando da área de sinistros, o próprio comercial, você vê que as áreas devem começar a se atualizar com relação a isso. Vamos pensar, o gestor de sinistros vai mudar a forma que ele atua no dia a dia? Vai mudar. Eu não tenho a menor dúvida de que vai mudar. E eu acho que muda um pouco da visão do como opera a proteção veicular. Bom, enfim, além das questões jurídicas, eu fico pensando também nas questões comerciais. Se cada vez mais as proteções começam a não cumprir os prazos mínimos, a não respeitar algumas regulamentações, o que a gente vai ver ao longo do tempo é que cada vez menos eles vão ter clientes, porque isso impacta no dia a dia da vida do cliente. Né? Então, a gente viu aí, a gente sabe que as seguradoras são muito... Isso é muito importante, o atendimento do cliente, propriamente dito, porque isso converte em renovações, converte em nome da marca, converte em uma série de outras formas. Então, se eu olhar simplesmente para a operação e sem olhar para o cliente, isso ao longo do tempo pode gerar muitos problemas. Aqui eu estou falando mais da parte comercial. Da parte técnica, operacional, como eu acabei de dizer para você, da parte operacional técnica, se um aviso de sinistro claramente ele está faltando alguma coisa, eu falo assim, mas Marcelo, como é que eu vou saber se tinha um terceiro ou não? Você tem as fotos do carro. Você bateu onde? Como é que eu faço esse questionamento? Você bateu onde? Eu bati no poste, bati no outro carro, pode bater no outro carro, tem terceiro. Se tem terceiro, o terceiro vem aqui. Ou pelo menos, deixa registrado. Deixa eu registrar, eu tenho que fazer a provisão desse aqui para o futuro. Enfim, esse cuidado, tudo isso começa a... Isso até conecta um pouco com o próprio sistema de gestão das proteções, eles têm que começar a se adequar para um universo de seguro, né? Isso. Enfim, a questão sistêmica, eu costumava dizer que, cara, o sistema é muito importante para a eficiência da operação, mas já vi muitas seguradoras fazerem muito bem do nível do Excel. E roda. Roda, com baixo volume. Uhum. O volume baixo você consegue. Agora, não as questões contabilidade financeira, isso é praticamente impossível, porque você tem reporte obrigatório, etc. Mas, para fins ali de processo do dia a dia, pode fazer. O que vai acontecer é que você vai ter que ter, a cada, sei lá, se você tiver no mínimo ali 20 sinistros no mês, cara, como é que você ordena tudo isso, faz provisão? Então, um sistema inteligente vai gerar eficiência, controle, e ele vai garantir que no final do dia todos aqueles reportes que a SUSEP vai exigir vão chegar lá ao dado, né, de forma estruturada. Só lembrando aqui... Assim, desculpa cortar, mas independente de sistema, no final do dia, o que você está dizendo é que tem que se pensar de alguma forma de se começar a ter registro de coisas que vocês serão cobrados, né? Exatamente. Cobrados, questionados. Exatamente, o mínimo. Então, hoje a SUSEP tem basicamente, tem vários reportes, mas os dois principais é o que a gente chama de FIP, que é o contábil, né? Então, toda a sua base contábil, tem o SINAV, o SINPEND, um monte de dados que você tem que reportar do ponto de vista contábil, e tem um outro sistema que é até recente agora, que é o SRO, que é o Sistema de Registro de Operações. Então, lá, o mundo de dados que você tem que reportar para a SUSEP é gigantesco. E, assim, do FIP, eu posso garantir para você, você mandou um dado errado, que não bate, dia seguinte tem o fiscal da SUSEP batendo na sua porta perguntando por que não bate. Então, assim, isso é muito bem regulamentado e, assim, tem um controle muito grande por parte da SUSEP. Então, é um cuidado muito grande, porque aí a gente já está começando a falar de penalidades, de multas, que não são pequenas lá na SUSEP. Né? Se isso vira um volume muito grande, ele pode tornar inviável a operação. Você vê que isso vai gerar uma escala? Você acha que, por exemplo, se
gerar uma escala de serviço que antes não existia, e aí começa a ter aumento de mão de obra. O que você vê isso, ou está muito ligado a processos, realmente? Com certeza vai gerar. Então, assim, a própria SUSEP, a própria regulamentação já traz, cara, assim, a Associação Proteção Veicular precisa de um atuário. Necessariamente, administrador aqui, né? Um atuário ou vários atuários para fazer todos os cálculos de provisão tem que ser necessariamente um atuário, tem que ter um IBA lá, o cara tem que assinar todo o balanço das proteções. Então, aqui a gente já está criando postos de trabalho novos, que não se via dentro das proteções veiculares. Além de outros que vão surgir nessa linha, com especialização, com necessidade de treinamento e tudo mais, além dos sistemas, como você mencionou, de forma bem estruturada, para que isso possa ser viável ao longo do tempo. Pô, muito legal, pessoal. Eu estou aprendendo um monte de novidade aqui, Marcelo. Muito bom, muito bom. Então, legal que o pessoal está participando e lançando algumas Esse meu óculos não me permite ler dali. Não, estou enxergando, cara. Estou vendo tudo aí, ó. Só vou entrar no bloco 3 aqui agora de perguntas. Estou seguindo aqui meu roteirinho. E aí eu te pergunto, Marcelo, a gente até falou no começo ali um pouco sobre essa divisão de trabalho, né? Entre o que a administradora está responsável, o que a proteção está responsável. E ali isso começa a gerar um pouco desse funil, né? Esse funil estratégico, vamos dizer assim. Pô, quem está precificando, quem está assumindo o risco, quem está regulando. Na prática, você vê que a forma de precificar, será que o pessoal deve mudar isso? Será que a subscrição ela vai ficar... Porque até então a subscrição ela é um trabalho das proteções também. Ela é precificar. Faz tudo hoje. Aí agora a administradora começa a precificar. Você chegou a ver algum material, alguma coisa? Será que... Como você entende que isso acontece hoje nas seguradoras? O processo de subscrição, será que vão ter similaridades? Então, vamos lá. A gente tem basicamente, dentro desse processo, 3 principais pontos: subscrição do risco, precificação do risco e sinistro, pagamento de sinistro. Então, subscrição, você vai analisar o risco em si, exemplo de regra de subscrição. Não aceito veículos rebaixados. Uma regra de subscrição. Né? Ou então, eu posso misturar um pouco. Eu só aceito veículos rebaixados, mas eu vou sobretaxar algo mais. Aí você junta com a precificação. Né? Eu vou criar um prêmio maior por conta dessa condição. Então, você tem essas duas coisas trabalhando em conjunto. Hoje, o que a gente vê no mercado, que o custo está muito relacionado com o que aconteceu no passado. Então, ele sabe que, com tantos clientes, que no fim do dia é um cálculo atuarial, tá? Mas existem formas bem interessantes de fazer isso, robustas de fazer isso, né? Então, ele vai analisar ali o que aconteceu no passado, para ele conseguir precificar ali para os próximos meses, por exemplo. Se ele percebe que o volume está aumentando dentro da proteção, ele pode aumentar a participação dos associados. Entendeu? Não está dando para pagar, ele tem que aumentar. Só que o que acontece é o seguinte, hoje, é por isso que tem a provisão, as reservas, né? Não está dando para pagar. Só que, cara, até recuperar esse dinheiro vai levar um tempo. Eu preciso de 2, 3 meses com os associados pagando para criar esse caixa e pagar. O cara que teve sinistro não pode esperar. Lembra dos 60 dias? Eu não posso falar, não tenho dinheiro, daqui a 3 meses, então, quando eu receber dos associados, eu vou pagar. O que vai acontecer? Vai subir os valores e a provisão que foi feita é que vai fazer esse pagamento. Certo? Só que o que vai acontecer? Eu tirei o dinheiro de uma provisão. Eu tenho que repor essa provisão. Então, eu tenho que começar a cobrar há mais tempo esses caras. Então, olha esse fluxo como é complexo e como dentro da regulamentação tem uma série de riscos que também isso me traz uma dúvida, porque, por exemplo, o cálculo, como ele é feito hoje, é por isso que existe diferença de preço entre as proteções, entre as seguradoras, isso é natural, né? Ou será, e aí isso já vou por um lado mais de opinião realmente aqui agora, tá? Será que as administradoras vão ter multicálculos ou uma administradora para o pool delas eu vou ter que trabalhar com preço equalizado? Porque isso é uma questão que me veio agora, sabe? O processo de precificação é um processo bastante complexo, que normalmente ele leva em particularidade as frotas, perfil.
Exato. E aí tudo isso entra no processo de precificação, né? Das seguradoras. Ele é bastante robusto hoje em dia, ele é bem modelado, com muitas variáveis. Então, variáveis de crédito entram na precificação, ou às vezes até na subscrição. Enfim, tem uma série. Quantos sinistros aquela pessoa já teve no passado é um processo que entra na precificação. Hoje, no mundo das proteções, veem uma preocupação um pouco menor com isso e tendem a ter aí é a minha visão, que eu percebo. E obviamente que eu vou ter que generalizar aqui, Claro. porque com certeza eu tenho certeza que algumas proteções fazem melhor ou pior do que outras. Mas o que eu percebo é que não é uma preocupação tão grande como isso é precificado. E agora isso vai ter que ser um pouco mais bem pensado, porque, como eu falei, não dá para esperar eu recuperar o dinheiro dos associados para fazer o pagamento de serviço. Mas aí isso continua aquela dúvida no ar, ainda você vai ter. De novo, você está falando que existe uma particularidade frente ao outro público. Mas se eu vou para uma administradora, ele não vai. Isso é uma dúvida real que me surgiu agora. Ele não vai conseguir fazer um cálculo personalizado. Será que consegue? Para cada frota, para cada perfil de pessoas? É variação. Será que ele vai criar multicálculos autoriais? É um ponto, né? Talvez aquele tipo de administrador para administradora, você vai começar a ter administradoras que façam e que não façam. É uma isso, variável do modelo. Uhum. É uma variável do modelo. Então, se uma associação, vamos supor que uma administradora sirva duas proteções. Você vai falar, são dois cálculos separados. Tem um risco A, tem um risco B. São dois cálculos separados, então o motor de precificação tem que ser separado. Agora, se todo mundo um exemplo, todo mundo é veículo de passeio. Separar é ruim, porque você perde massa. Você perde massa, o seu modelo tende a ter mais problema. Tem jeito. E aí o que faz sentido, na verdade, é criar a variável associação X e associação Y. Porque essa variável, supondo que uma tem uma frequência maior do que a outra, é o que vai discriminar dentro do cálculo a variação do preço entre uma e outra. Então, se, por exemplo, se eu tenho uma associação que, na hora do processo de coleta dos clientes, dos associados, eles têm mais cuidados do que em outras, ou, enfim, aqui é muito chute, né? É um belo de um chute, aliás. Se eu tenho locais que essa associação atua, que tem um nível, uma frequência de roubo e furto maior do que a outra, fatalmente eu vou ter preços diferentes. Né? Eventualmente, talvez nós tenhamos até administradoras particulares para cada tipo de frota, né? Caminhões, aí vai ser do apetite, vai ser do apetite de risco delas, o que elas têm que dar. Falou ali, tipo, caminhando, a Bruna falou que é assim mesmo, né? Concordou. Uma vez ela pegou um sinistro com cinco terceiros. Se você pegar engavetamento. O valor associado cobre, porém, o caixa não estava dando. E aí ele faz aquele jogo de cintura, exatamente. Porque o cálculo autorial não previu isso, também a modelagem não tinha provisão. E não tinha provisão, que agora é um tema que já começa a se levantar de provisão. Né? Mas é por isso, a ideia é, de fato, defender o segurado. A provisão, ela é para o próprio associado. Mas, de novo, mas um pouco do que ela falou também, a previsão, mas o cálculo autorial tem que ter previsto isso para fazer uma provisão adequada. Né? As provisões fazem parte do cálculo autorial. As provisões fazem parte. Aliás, quem calcula a provisão é o próprio atuário. Bom, pessoal, basicamente, eu acho que terminei bem no time aqui, a gente marcou para 8, 18h40. Tem um recado para você falar para o pessoal. Avisa que a gente aqui da produção vai mandar no grupo do WhatsApp. É bom que você está ouvindo. Se vocês estão ouvindo também, vai mandar no grupo do WhatsApp para todos que estão presentes acompanhando os nossos webinars, um presente muito especial para eles aguardarem, que vai ser encaminhado no grupo do WhatsApp. Maravilha. Então, bom, tem vontade de ganhar. Ele está aqui fazendo o trabalho, não vai ganhar esse presente? O que vai ser esse presente? Eu vou entrar nesse agora. Que curioso, não tem que entrar nesse grupo. O pessoal só me chama para vir falar aqui, Marcelo. Para cá tem gente no grupo, não? Exatamente. Sacanagem, viu? Gente, obrigado pela presença. Agradecimento especial aí a Bruna e o Renato. A Bruna e o Renato que participaram bastante hoje aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Vocês são de qual instituição, gente? Só para fazer o merchandising de vocês aqui também. Olha, vou fazer minha propaganda então, hein?
Da onde? Eu sou de São Paulo e eu trabalho numa reguladora. Que legal, Na parabéns. verdade, em carteira é uma multinacional, né? Que se chama Boreal Veritas. Boreal. Mas a reguladora é a Autorreg. A gente presta serviço para seguradoras. Conheço também, virou Veritas. É um reggae muito bom, muito bom. É. Eu falo com um especialista aqui, então, o nome é forte. Imagina, ninguém é especialista, não. Todo dia, eu costumo falar que todo dia a gente aprende alguma coisa. Ninguém sai ileso de um dia de sinistro. O Lucival é o professor de mestrado, cara. O professor mais amado aqui. Muito bom, cara. Valeu, Lucival. Obrigado. Eu que agradeço por vocês Gente, compartilharem aí obrigado o conhecimento de vocês. Agradeço bastante aí o tempo de todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.